Eu vou gravar um vídeo aqui, vocês gostarem do vídeo de Little Nightmares aqui. Depois de séculos de espera, finalmente Little Nightmares 2 está entre nós. Apenas para poder mostrar quantas das nossas teorias sobre o game já estavam corretas. Apenas com os trailers. E quantos outros novos mistérios foram adicionados. Quantas teorias nossas estavam, na verdade, erradas. Bom, esse é um vídeo para falar sobre isso. Sim, eu já dei uma olhada no jogo. Já assisti tudo mais de 3 vezes. E sim, eu já vi o final secreto do jogo. Então, bom, para caso você não queira spoilers aqui nesse vídeo, aqui nós vamos spoiler tudo sobre o primeiro Little Nightmares, Very Little Nightmares e tudo sobre o segundo jogo. Esse vídeo aqui vai ser enorme. Vamos nos aprofundar mais ainda em todo o grande mistério que é Little Nightmares. Então se acomoda, pega um lanche muito bom aí, meus amigos, e vem comigo. Para aqueles que não têm a memória assim tão boa, Little Nightmares 1 era o game onde nós éramos apresentados a garotinha icônica com sua capa amarela Six, essa que acordava naquele estranho navio conhecido como The Mall. Ela que tínhamos toda uma teoria feita apenas pro primeiro jogo, quando nem tínhamos sinal de que teria um segundo game na franquia. Essa teoria era feita em relação a quem era Six, o que ela estava fazendo dentro daquele navio, com fregueses bizarros que comiam pessoas, com cozinheiros bizarros que cozinhavam pessoas, que usavam máscaras, entre tantas outras coisas assim. Toda essa teoria dizia que Six tinha uma razão. Alguém tinha enviado ela para aquele navio. Afinal de contas, ela não estava exatamente fugindo. Ela estava indo em direção à parte mais alta do navio, buscando aparentemente lutar e enfrentar a Geisha, aquela moça que aparentemente comandava o navio no primeiro jogo. Que é justamente o que ela faz. Ela passa pelas áreas de zelador, passa pelos cozinheiros medonhos, passa pelos fregueses bizarros, até chegar no final do game, a Geisha matar ela, consumir ela e adquirir os seus poderes. No final do game, então, nós tínhamos todo um plot absurdo mostrando Six consumindo e destruindo todos os fregueses e escapando, então, do The Mall, sem uma prévia a existir. Primeira vez a sua capa. Fora toda a história do Very Little Nightmares, toda a mansão, toda a história sobre o que estava acontecendo no Very Little Nightmares, era isso que nós tínhamos de enredo até então. Claro, e isso sem citar os quadrinhos que acabaram sendo cancelados, porque segundo a Tarsus Studios, estavam mostrando coisas demais do roteiro. Mais pra frente, novos quadrinhos vieram a existir, no entanto, esses novos agora não têm falas, ou seja, não tem nenhum spoiler específico da história. Apenas mostram algumas junções de coisas muito interessantes no roteiro. E isso nos traz aqui ao início de Little Nightmares 2. Em Little Nightmares 2, inicialmente nós sabemos que vamos jogar com Mono, um garotinho com um saco de papel na cabeça que acorda em uma floresta. Esse jogo ele não é tão grande assim, pelo menos não tanto quanto nós esperávamos. Ele tem mais ou menos, jovens, o mesmo tamanho do primeiro jogo, sendo entre 3 ou 4 horas de duração. Ele tem apenas alguns cenários, e eu vou resumir todos eles e o que acontece em todos eles pra vocês, pra poder ficar mais fácil. No primeiro cenário, que são os bosques, nós fugimos de armadilhas e fugimos do caçador, um homem que caça e empala tudo o que ele vê ali dentro. Inclusive é na casa dele que nós encontramos pela primeira vez em Little Nightmares 2 Six, a protagonista do primeiro jogo. No entanto, com algumas pequenas diferenças. Ela não está com suas crises de fome estranhas que ela tinha no primeiro jogo. Ela também parece mais fraca do que no primeiro jogo, já que mesmo os desenvolvedores afirmando que o jogo era uma sequência, aqui no segundo game é confirmado Six não tinha aqueles poderes medonhos que ela adquire no final do primeiro jogo. Fora o fato que ela está sem a sua icônica capa amarela, que ela encontra no meio desse jogo e não parece reconhecer. Ela apenas usa a capa de primeira para poder se proteger da chuva, o que deixa em aspas, eles descartaram Very Little Nightmares? O que aconteceu? Enfim, passamos dessa parte, fugimos do caçador, matamos o caçador e vamos até um local conhecido como The Pale City, ou a Cidade Pálida, onde lá dentro nós encontramos vários tipos de áreas. A primeira delas, que seria uma escola, onde nós fugimos dos bullies, alunos feitos de porcelana medonhos que já tínhamos visto nos trailers, e a professora, uma mulher gigantesca, bizarra, que consegue esticar o seu pescoço e matar a gente muito facilmente. Nós também encontramos o hospital, onde fugimos dos manequins, que são pacientes de uma criatura conhecida como o Doutor. Fugimos da professora, mas não exatamente matamos ela. Também fugimos do Doutor. No entanto, o Doutor, sim, a gente mata ele cremado. Logo depois disso, nós chegamos até realmente a Cidade Pálida, a parte mais específica dela, onde nós podemos ver aquela torre de transmissão e podemos conhecer novos tipos de criatura que não tínhamos muitos detalhes nos trailers. Os viewers, como são oficialmente chamados na página do game, são essas pessoas que têm o rosto completamente distorcido. Isso porque
explicados aqui, quando nós chegamos no final do game e nós vemos aquelas paredes de carne gigantescas, provavelmente dizendo pra mim, jovens, que essa entidade em si, a Broadcaster, a transmissão, não tem exatamente uma forma física, e ela é a culpada de boa parte das fisionomias bizarras que nós temos no mundo, e é a culpada de todo o segundo jogo acontecer. A entidade que reside dentro da Corre não tem exatamente uma forma física específica, e é por isso que ela utiliza outras formas físicas para poder fazer o seu trabalho, tais como o doutor, a professora, o Tin Man, que são apenas corpos de outras criaturas com habilidades únicas que ela utiliza. Por exemplo, voltemos àquela parede de carne gigantesca. Link, mas ela não tem uma forma física, então o que é essa parede de carne? Bom, jovens, dentro de todo Little Nightmares 2, na Pale City, nós encontramos por várias vezes roupas, aparentemente que eram de pessoas, dos viewers que ficavam assistindo as transmissões, mas nós encontramos apenas as roupas, como se os caras tivessem desaparecido do nada. O que eu acredito que possa ter acontecido é que eles foram, de certa forma, sugados pelas televisões depois de um tempo, e foram acrescentados àquela infinita massa de carne que nós encontramos dentro da torre. Ou seja, aquela massa de carne é feita especificamente de várias das criaturas que a entidade da transmissão acabou sugando. E justamente por isso, a primeira coisa que desaparece quando os caras ficam assistindo por muito tempo as TVs é justamente seu rosto e seus olhos. E por isso aquelas paredes de carne têm tantos olhos assim. Enquanto aos monstros do game, especificamente falando, eu vou fazer vídeos únicos para poder falar sobre cada um deles, incluindo vídeos únicos para poder falar sobre a Six e sobre o Mono, me aproximando e me aprofundando mais sobre esses assuntos. No entanto, o que eu posso dizer para vocês de forma bem resumida é que provavelmente, jovens, a entidade da transmissão, ela tem essa estranha habilidade de vício muito específico em alguma coisa que ela acaba colocando em cada uma das criaturas que nós encontramos no jogo. Por exemplo, o próprio Hunter, o primeiro inimigo que nós encontramos no game, o mesmo é viciado em atacar e empalar qualquer coisa que ele veja, seja ela um ser vivo ou não. É por isso que provavelmente encontramos a Six dentro da casa do Hunter no começo do jogo, e ela ainda tá viva, sendo que ele poderia simplesmente ter dado um tiro nela. No entanto, o que eu acho que rolou é que ele prendeu ela lá para que ela morresse de fome ou alguma coisa do tipo, desnutrição. Assim, ele poderia empalar ela tranquilamente, sem perder a qualidade do corpo, assim como ele fez com aquela estranha família que nós encontramos lá dentro da casa dele. O doutor, que é uma peça muito importante no universo de Little Nightmares, afinal de contas, eu acredito que ele, inicialmente, poderia até ser um cara gente boa, que tava tentando ajudar quando as coisas começaram a dar errado e quando a entidade da transmissão começou a agir. Afinal de contas, dentro do hospital nós temos várias máscaras feitas sob medida, muitas delas inclusive muito parecidas com as máscaras das criaturas que nós encontramos no primeiro jogo, o que explica por que os bichos do primeiro jogo já eram deformados. Provavelmente ficaram muito tempo assistindo a transmissão e por conta disso perderam seus rostos, sendo forçados a utilizar aquelas máscaras. A conexão entre os dois games é incrível, cara, meu Deus. No entanto, provavelmente, depois de um tempo, o doutor, assim como todas as criaturas, acabaram ficando obcecadas, viciadas, e então, depois de um tempo, o doutor se tornou obsessivo, criando os manequins, substituindo um monte de peças dos seus pacientes e de alguma forma conseguindo manter eles vivos, mesmo depois de conseguir tudo isso, criando os manequins que nós encontramos no game. Nós também temos a professora, que de outra forma fica com vício na relação de professora, até mesmo fazendo com que seu pescoço se estique para poder continuar observando os seus alunos, com qualquer coisa que eles estejam fazendo. Não é tão difícil assim de dizer que a entidade da transmissão pode fazer isso, visto o que ele fez com a Six no final do jogo. Afinal de contas, o que rola no final do jogo, se vocês perceberem, é uma belíssima de uma memória, aparentemente. Aquela caixinha de música, e a música que a Six fica tocando naquela caixinha, aparentemente a mantém mais calma, segura aquela escuridão que a gente sabe que estava tomando ela, que fica na descrição do jogo, que está tomando ela dentro do game. Aquela caixinha de música consegue deixá-la mais calma, e justamente por conta disso, a transmissão utiliza e mantém ela presa naquela forma justamente por conta da caixinha de música. Se a caixinha fosse destruída, então a Six voltaria ao normal. É praticamente a mesma coisa que os viewers, que ficam presos a televisões. E no entanto, quando você tira as televisões deles, eles se tornam agressivos. No entanto, entre aspas, eles começam aos poucos a voltar ao normal. A entidade da transmissão faz essas coisas exatamente da mesma forma, tendo uma pequena alteração entre uma coisa e outra. Meu Deus do céu, mais de 20 minutos de vídeo, que jogo complexo. E aqui nós viemos a um último ponto, o ponto final da nossa teoria, o que é o mais importante em relação a tudo e que eu deixei pra falar justamente no final. A Six. O que tá acontecendo com a Six no jogo? Dentro de todas as teorias que nós fizemos no segundo jogo, eu sempre falei
dedos de um manequim por razão nenhuma. Mesmo o Mono salvando ela durante todo o jogo, no final do game ela ainda nos trai, jogando o Mono em um gigantesco looping temporal, que é algo que ainda me faz me questionar sobre muitas coisas. Eu ainda vou fazer um vídeo maior sobre o Mono, sobre isso, do que tá rolando com ele. Tem muitas teorias de como ele se tornou o Tin Man e do que aconteceu, mas por enquanto, a mais plausível ainda é a do looping temporal.